Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Você já ouviu aquele dizer que circulou bastante nas redes sociais, mais de uma vez, vira e mexe, vai e volta, que diz assim: não confie em homens que comem mulheres, e não leem mulheres, e não admiram mulheres, e não escutam mulheres, e não acreditam em mulheres, não encorajam mulheres. Não confie em homens que comem mulheres, mas amam só homens. Essa frase, esse dizer, embora tá no plano heterossexual ainda, né, o homem, a mulher, esse par, né, quase antagônico, segundo algumas construções sociais, isso aqui ainda serve para a gente abrir um debate sobre o que os homens têm feito, o que os homens têm buscado, como que os homens têm colocado sobre o mundo, sobre a sua maneira de ser e de agir, os seus discursos. E eu quero trazer isso para a gente conversar sobre um tema que pode ou não ser polêmico, dependendo do que você pensa sobre isso, que são os grupos reflexivos de masculinidades. E cabe dizer que não estou falando especificamente de masculinidades negras, ou amarelas, ou indígenas, ou brancas, estou falando de modo geral. Mas que, não por acaso também, alguns grupos racializados constroem grupos para pensar masculinidade, e esse pensar da masculinidade ainda imita e quer reproduzir uma masculinidade que ela é, em sua essência, branca. E espero que isso seja um pouco compreendido, pelo menos um pouquinho, até o final da nossa conversa, né? E uma coisa que é importante da gente ter em mente, da gente conseguir pensar e idealizar a respeito, é por que muitos homens se interessam tanto por grupos reflexivos de masculinidade. Que tipo de homens são esses, né, que estão participando desses grupos? Em geral, esses homens mais heterotop, mais machistas, autodeclarados, os machões marrentos, sabe? Essas pessoas assim, em geral não procuram tanto fazer esse tipo de grupo. Já o homem que se propõe, pelo menos na estética, um homem desconstruído, um homem que quer entender um pouco mais de si, que quer falar um pouco mais da sua vivência, saber um pouco mais do impacto do mundo e dos seus comportamentos sobre ele, que quer entender um pouco melhor, né, como que a sua vida é afetada pelo machismo também, que ele reproduz, que ele produz. Enfim, são homens que, não por acaso eu tô trazendo isso tudo para a centralidade do sujeito, o homem, porque é isso que acontece. E aqui eu quero deixar aberto e nítido e colocado que eu estou falando de homens cisgêneros. Homens cisgêneros são esses tipos de perfis que, quando muito, vão procurar um grupo, um espaço para poder dialogar a respeito, para tentar realmente se haver com a situação. Mas aí que entra uma questão, né? As pessoas podem até pensar, pelo que eu tô falando, que só esses homens mais desconstruídos, talvez até os mais esquerdomachos na branquitude, ou homens negros e amarelos, indígenas, que querem desconstruir a masculinidade que foi aprendida, que foi absorvida nessa hegemonia do comportamento masculino. Mas não apenas, viu? A gente pode até não fazer uma assimilação muito direta, mas o que tem de semelhança é muito grande a ponto de dizer que é a mesma coisa entre esses grupos de masculinidade que estão aí se encontrando para discutir os seus aspectos emocionais, como querem lidar com a vida, como serem pais melhores, como serem homens que vão trabalhar questões de violência e assim por diante, com aqueles grupos de red pills, que são esses homens que são absurdamente machistas e que usam do patriarcado como explicação e justificativa das suas ações. Tem uma misoginia e uma transfobia e um racismo escancarado. Mas aí você pergunta,
calma, André, vai devagar. Você tá querendo dizer que esses grupos são iguais? E aí eu falo o seguinte, não é que eles são iguais, mas quer dizer que se não tomar cuidado, e eu acho que mesmo assim, em alguns casos, a dinâmica é a mesma. A dinâmica por trás de toda essa roda, essa engrenagem, ainda é a mesma. E por que que é a mesma? Porque ainda estão falando sobre homens cisgêneros que estão olhando para suas próprias questões, para os seus próprios umbigos, ou se preferir, para os seus próprios falos, seus próprios paus, e pensando como usar essas ferramentas de modo mais adequado, como fazer isso melhor, como entender melhor esse contexto e essa situação. Ainda são homens que, no interior das suas discussões, o que está orbitando ali são corpos cis masculinos em torno de quê? Do patriarcado, de uma masculinidade hegemônica ainda. E por mais interessante que seja e mais importante que seja esse movimento desses homens em torno da causa, né, de questionar a masculinidade, por mais que seja importante, ainda assim falta, e falta bastante, um olhar de realmente combater o próprio sistema. A maioria dos grupos reflexivos de masculinidade funcionam como reformatórios e repositórios de homens, entre aspas, regenerados para o patriarcado. Então, se esses grupos não se articulam para combater diretamente o patriarcado, questionando inclusive essas bases do que é ser homem nessa sociedade, no fundo, isso só reforma a coisa, e reforma mal reformado, né? Reforma pouco um sistema de masculinidades tóxicas, de uma relação de poder e de toda uma estrutura e de uma institucionalização, de um discurso que constrói uma sociedade que atua sob a desigualdade de gênero, sob e sobre a desigualdade de gênero. Então, assim, como eu comecei falando, homens que continuam lendo só homens, que reúnem-se só entre seus brothers, que segue a certa heteronormatividade e que mesmo que afrouxem uma masculinidade, ainda se apoiam no pensamento cisgênero que produz a diferença sexual entre homem e mulher, masculino e feminino. Homens que não escutam mulheres, que não respeitam a causa trans, que não entendem que existem muitas outras maneiras de se expressar e de vivenciar o corpo e que a masculinidade, como colocada, como vendida nas telas, nas notificações da grande mídia, nas literaturas, é uma masculinidade que, primeiro, não cabe para todo corpo, não encontra todos os corpos, é uma masculinidade ideal, ou seja, que não existe no mundo da prática, da realidade objetiva para todas as pessoas. E se esses homens não compreendem nada disso, o que eles estão fazendo? Enquanto esses grupos reflexivos estiverem pautados no pilar unicamente, exclusivamente de melhorar a saúde mental dos homens, auxiliá-los em suas angústias, fortalecer as trocas afetivas entre homens, bem como a sua expressão emocional, mas não tiverem por objetivo algo muito importante que é combater o patriarcado, isso ainda será pouco. Isso ainda será pouco. E antes que digam, né? Ai, mas nem todo homem, ou mas nem todo grupo. Eu acho importante que reflitam se existe de fato uma consciência de que um dos problemas do homem cis é que eles não reconhecem seus espaços sociais de trânsito e privilégio e não se mobilizam contra o sistema. Não adianta querer dizer, eu faço as coisas, eu tento, eu busco melhorar. Mas se isso não acontece de modo efetivo, e fazer isso acontecer de modo efetivo é questionar os seus privilégios. Quem está disponível? Quem está disposto a fazer isso? E também não é sobre achar que tem que acabar esses grupos agora mesmo. É igual quando me perguntam sobre igreja se tinha que acabar agora mesmo. Eu não sei, né, gente? Mas talvez acabar agora mesmo não vai solucionar a questão. A questão é muito mais sobre mudar o objetivo. Mudar o foco do que estão fazendo. Não é importante reformar a masculinidade cisgênera, tem que transformá-la, ou se possível até acabar com isso, né? As masculinidades plurais, em cores, classe, localização geográfica e vários outros tipos, elas nem sempre vão estar dentro de uma masculinidade proposta, né, por esse sistema. E nem sempre elas serão cis heteronormativas.
Eu sempre recomendo um livro que eu acho maravilhoso, que é da Mara Viveiros Vigoya. O livro chama As Cores da Masculinidade: Experiências Internacionais e Práticas de Poder na Nossa América. Mara é uma pesquisadora, antropóloga, ela é colombiana, uma mulher negra, e está trazendo nesse livro várias questões e pontos para a gente pensar a masculinidade em dinâmicas diferentes de acordo com vários marcadores sociais. E ao articular e trabalhar as questões das masculinidades negras, Mara vai trazer também um grande aporte, a grande ampliação do nosso conhecimento sobre a branquitude, que em alguns momentos o livro chama de branquidade, e essa masculinidade hegemônica branca, que ela é branca mesmo. E para vocês terem uma noção, eu quero ler um trecho até longo do livro de Mara, que está na página. Vamos achar aqui. Ele começa na página 15. É o último parágrafo da página 15. E eu vou dar uma lida um pouco comprido, mas eu acho que é importante a gente pensar sobre isso quando Mara, na introdução do livro, já começa dizendo sobre estudar, as dificuldades de estudar a masculinidade. E vocês vão perceber que ela vai trazendo os pontos e nós vamos compreender uns detalhes muito importantes que os grupos de masculinidades reflexivas e tal não têm levado tanto em consideração. Mara vai dizer assim: trabalhar sobre homens e masculinidade sendo feminista não é de forma alguma evidente. Os riscos são muitos. Eu destacaria 3 que me parecem importantes para situar minha própria perspectiva de análise, alimentada tanto por minhas experiências de vida como por minha prática intelectual. O primeiro risco é a ilusão de simetria. Se o gênero é de fato relacional, ele o é enquanto relação de poder. Pode-se mesmo dizer, como a historiadora Joan Scott, que o gênero é uma forma primária de significar as relações de poder. Não se trata de considerar os homens como parte de um binômio simétrico, mas de historicizar e contextualizar estas relações desiguais para compreendê-las a partir de uma perspectiva crítica. Se estudar as mulheres de forma separada pode confirmar sua marginalidade, de forma contrária e inversa, pesquisar sobre os homens separadamente traz o risco de ocultar as desigualdades de gênero, reificando sua posição dominante. Para evitar esta armadilha, é necessário entender a masculinidade como um elemento no interior de uma estrutura e de uma configuração desta prática social que chamamos gênero. Foi o que propôs Connell há mais de 20 anos, destacando o fato de que se trata de um processo dinâmico. O segundo risco remete aos sofrimentos e aos custos que representa para os homens responder ou não às rígidas expectativas sociais e culturais em relação à masculinidade que determinam seu valor social. Como destaca Christine Guionnet, a questão dos sofrimentos e do custo masculinos é um campo minado. A maioria dos trabalhos que descrevem as normas que oprimem os homens adotam uma perspectiva muito subjetiva, sem identificar com clareza a origem social do mal-estar identitário que alguns homens não conformes à norma podem experimentar. Ora, a análise desse mal-estar não pode ser feita unicamente a partir do discurso dos atores sociais. Convém levar em conta as relações de gênero entre o sexo, mas também entre os homens. Por exemplo, a análise dos riscos para a saúde das condutas associadas à virilidade, tais como os comportamentos perigosos relacionados ao consumo de álcool, o elevado número de parcerias sexuais ou a negligência com relação ao serviço de saúde, devem se inscrever em uma reflexão sociológica mais ampla sobre a masculinidade dominante e suas distintas expressões e efeitos sociais. Considerar essa posição ambivalente dos homens não deve impedir os estudos sobre a dominação masculina como um monopólio socialmente construído dos homens sobre certos argumentos, saberes, práticas e domínios da vida social. É necessário, então, analisar simultaneamente os efeitos objetivos e subjetivos da posição dominante dos homens sobre as mulheres e as consequências nefastas para certos homens das exigências da masculinidade. Para fazê-lo, deve-se considerar que, da mesma forma que na diversidade de experiências do sexismo vivido pelas distintas mulheres,
As diferenças de classe, etnicidade, raça, orientação sexual e idade, entre outras, atravessam a categoria homens e distribuem entre eles custos e benefícios de modo desigual. Deve-se levar em conta também que os homens, em seu conjunto, se beneficiam dos dividendos assegurados pela sociedade patriarcal, isto é, das vantagens que tiram enquanto grupo da subordinação das mulheres. O terceiro risco é o de afirmar que o sexismo é fruto da ignorância e que os homens poderiam, portanto, aprender a ser não sexistas. Assim, se eliminaria a violência contra as mulheres através da educação, de oficinas de sensibilizações, de grupos de apoio, etc. Isso equivale a ignorar a profunda cumplicidade que os homens compartilham no modelo hegemônico de masculinidade e o interesse que eles podem encontrar em apoiá-lo, mesmo quando seus comportamentos individuais se distanciam parcialmente dele. Sem dúvida, é bem-vinda a pergunta sobre o que os homens podem fazer para combater o sexismo. Seu desejo de agir nesse sentido é compreensível e necessário, mas não é menos complexo de interpretar. Com efeito, pode provir de uma atitude defensiva em face ao mal-estar de tomar consciência de sua própria cumplicidade no sexismo, ou para dissipar esse mal-estar, significar a busca de uma reconciliação obtida com a condição de enterrar o passado, animado pelo desejo de se sentir melhor. Pela denúncia pública dos danos do sexismo para com as mulheres, pode também expressar simplesmente uma solidariedade ou uma forma de abertura para ações futuras. No entanto, antes de chegar à ação, falta muita escuta por parte desses homens e antes de se orientar para o futuro, é necessário que eles enfrentem os desafios postos pela dominação masculina em vigor. Não basta supor que o ato performativo que afirma a existência de novas masculinidades, entre aspas, lhes confere existência social real, como se apenas a enunciação dessa postura realizasse uma ação. Antes de afirmar, eu não sou sexista ou machista, eu não sou um homem daqueles que o feminismo critica, que não é sempre uma afirmação de má fé, né? Nem implica necessariamente a ocultação da intensidade dos efeitos do sexismo, deve-se habitar o espaço da crítica, com sua temporalidade de longa duração, e reconhecer que o mundo que se critica é o mundo no qual vivemos e para o qual contribuímos com comportamentos cotidianos. Esta postura, que poderia ser percebida como prescritiva e capaz de obstaculizar as poucas iniciativas masculinas nessa direção, provém de minha desconfiança em face ao rápido advento das, entre aspas, novas masculinidades nas agências públicas, nas agendas públicas. Mais do que lhes proporcionar condições para lutar contra o sexismo, o estudo sobre os homens e masculinidade, inclusive em suas formas críticas, e os processos organizativos de homens deveriam se orientar para documentar o sexismo que persiste e se intensifica de muitas maneiras. Eis porque uma reflexão crítica sobre a tal, entre aspas, virada que podem representar os estudos sobre masculinidade no interior dos estudos feministas é importante. Se esta virada significa basicamente voltar-se para atender o chamado de alguns poucos homens esclarecidos e de boa vontade para com as mulheres, não passa de um gesto de serviço de uma afirmação narcisista. Os estudos feministas e de gênero sobre homens e masculinidades devem participar pelo menos de uma dupla virada. Uma primeira, em direção à masculinidade como um tema de estudo legítimo, enquanto elemento de estrutura de gênero, e uma segunda, a partir dos corpos daqueles que desfrutaram das vantagens patriarcais em direção à crítica de sua participação e responsabilidade nesse ordenamento de gênero como tema atual. Esta dupla virada não é suficiente por si mesma, mas permitirá preparar o terreno para outros tipos de lutas travadas fora do âmbito universitário e para as quais podemos contribuir a partir de nosso trabalho de pesquisa. É, bastante coisa, né? Mas aqui acabou essa fala na página 18, né? Sobre esse tema. E vocês percebem como Mara Vivero, ela tem essa habilidade de trazer esses temas, trazendo várias problemáticas para a gente pensar. E isso
vai de encontro com o que eu falava no começo, com essa necessidade de que os grupos reflexivos de masculinidade têm de urgentemente questionar o patriarcado. Muitos grupos colocam propagandas e falam de si, e chamam e etc. Mas eu trouxe aqui alguns exemplos de temas que trabalham nisso, que apareceram em um post recentemente, e que não porque eu acho que esse post tá pior do que os outros, ou esse post é horrível e tal, mas é porque eu vejo isso aqui se reproduzindo em vários outros grupos. Esse post exclusivamente era para um grupo de homens racializados, mas isso aparece em vários outros grupos, inclusive em grupos grandes, com o mesmo ponto, o mesmo tema, o mesmo assunto. E tem aqui, por exemplo, 5 itens que seriam temas da discussão dentro desses grupos reflexivos de masculinidade. O primeiro item são perguntas, né? Qual a sua relação com a pornografia? Como ela afeta homens na sociedade? A segunda pergunta é possível me construir homem sem participação da violência? Como ser pai melhor do que foi o meu para mim? A quarta pergunta, ancestralidade. Como lidar com meu passado e minhas raízes no presente? E a quinta pergunta, como minhas referências masculinas e da minha raça me afetam como indivíduo? Vocês reparam que todos esses temas trazidos em forma de questionamento, escolhidos, eu imagino, como os mais importantes dentre os temas que vão ser trabalhados, já que esses foram colocados na divulgação, ainda assim, são temas voltados para o masculino. Você não vê ali nenhuma coisa que pertence a essas críticas que Mara Viveiro traz sobre pensar a sociedade, pensar o sistema, pensar o efeito disso também sobre as mulheres e não só sobre os homens, pensar isso enquanto uma estrutura, uma instituição muito maior de poder e de monopólio de certas práticas sociais e como isso afeta o interior dos grupos. Uma vez, uma pessoa estava divulgando grupos também e uma pessoa me mandou, acho que foi inclusive depois que eu fiz um post no meu Instagram sobre isso, uma pessoa foi lá, compartilhou esse post comigo, me chamando para conversar e me apresentando para participar de um curso, né? Que é um curso de masculinidade, que todos os homens são bem-vindos e tudo mais. E eu falei assim, então, aqui a gente tem um problema, porque você está falando que esse grupo é de masculinidade para homens e eu não sou homem, eu sou uma pessoa não binária. Ah, não tem problema, a gente aceita todo mundo, homens, pessoas não binárias, gays. Eu falei assim, tá, como assim, né? E eu fui procurar o grupo, acho que se eu não me engano, chamava Dragões da Masculinidade, Guardiões da Masculinidade, coisa assim, né? Que eu já vi vários grupos com esse nome, com esse tipo de nome. E a gente começa a pensar, a que esses grupos se servem? Para que eles se reúnem? Por um lado, como foi falado e discutido até aqui, é extremamente importante que os homens repensem também o efeito da masculinidade sobre si. Eu não desconsidero isso, né? Essa coisa de que ainda hoje a gente tem a questão da broderagem, eu vou fazer um episódio só sobre isso, como a broderagem afeta e produz e constrói e mobiliza a masculinidade desses homens, a ideia de viadagem, né, que eles têm isso muito forte, de que ou você é homem ou você é viado, que algumas práticas sociais são destinadas a mulheres e caso elas não estejam presentes nos homens, eles são viados. E esses grupos podem ter uma interlocução importante entre essas características e os sujeitos, a ponto deles refletirem, que não é por aí. Refletir em seus lugares, quanto sujeitos, de falar sobre emoções, sentimentos. Tudo isso é muito importante, né? Um grupo que acaba sendo um grupo de abertura, de vulnerabilidade. Isso é necessário. Só que, se esses grupos entram e acontece só nesse lugar, isso não é o suficiente. E como a gente viu aqui, Mara falando também, não adianta fazer isso também só porque surgiu uma culpa masculina. Aquela culpa que te coloca no lugar que, estão falando muito mal dos homens e eu sou homem, eu não quero me colocar nesse lugar de crítica, não quero me posicionar nesse lugar de ser o objeto da crítica, então eu quero ali participar de movimentos que falem contra o que a gente faz. Isso não é o suficiente. Essa busca, né, por construir novas masculinidades, desfazer uma masculinidade tóxica e procurar por tudo isso, não pode estar pautada nesse lugar da vergonha. Porque isso, como eu falo sempre, é imitar a branquitude. O patriarcado, ele imita a branquitude nas suas ações e dinâmicas.
Assim como o racismo e a transfobia têm um discurso muito parecido, né, uma gramática parecida, patriarcado e branquitude também tem, porque o modelo de homem construído e que tem tentado se posicionar sobre qualquer outro é essa masculinidade hegemônica, branca, cisgênera, heterossexual, logo cis-heteronormativa. E como a gente viu, né, a gente fala da emergência de novas masculinidades. Mara vai falar também, numa parte do livro, que embora as novas masculinidades tenham sido descritas como posicionamentos que recusam a ser gendrados e associados permanentemente ao modelo patriarcal hegemônico e também como uma insistência eminentemente política, deve-se levar em conta que afirmá-lo não significa torná-lo ato. Ou seja, dizer que estão surgindo novas masculinidades nesse lugar de ruptura com essa hegemonia patriarcal, não significa, na prática, dizer que isso está acontecendo. E ela vai continuar dizendo que, para que o enunciado seja performativo, devem ser preenchidas certas condições. E no caso das novas masculinidades, declará-las sem levar em conta as condições que permitem esse enunciado, como a existência prévia de atos que elas autorizem, é imaginar que uma prática pode ser trazida à experiência através da fala e da representação. Na mesma perspectiva, a gente pode ver outras pessoas que estão falando sobre isso, como o Ahmed, de 2004, relativa à afirmação do caráter performativo do antirracismo. Ela fala isso aqui, que esse caráter afirmativo de uma masculinidade não hegemônica ou contra-hegemônica, ela tem muita associação quando a gente está falando também da afirmação de um caráter performático do antirracismo. Não basta dizer que o antirracismo funciona, é a famosa frase da Angela Davis, né? Não basta se dizer antirracista, tem que ser de fato antirracista. Então, se a gente tem grupos de masculinidade com a intenção, que eu nem sei, né? Eu tô falando aqui, mas eu nem sei se essa é a intenção desses grupos, de questionar o sistema social e reduzir o sexismo, machismo e patriarcado. Se essa é a intenção, colocá-lo no âmbito apenas da nomeação não é o suficiente. Tem que ter algo antes disso, que é do âmbito da prática. O discurso ele é prática, ele é ação também. E enquanto novas masculinidades, esses grupos se situam no lugar de questionar o sistema, as práticas e o discurso patriarcal, machista, misógino, transfóbico, LGBTfóbico e de todos esses tipos, eles continuam operando na materialidade. Dizer-se antipatriarcal não resolve se as suas atitudes não caminham nesse sentido. Então aí volta a minha pergunta. Qual é o objetivo da construção de um grupo que vai refletir sobre masculinidade? Se a reflexão vai ficar no âmbito da nomeação e das palavras, então isso daí vai ser o que Mara está dizendo aqui, que é como imaginar que uma prática pode ser trazida à experiência através da fala e da representação. Isso não funciona. O que funciona é a atitude diante disso. E, novamente, eu quero dizer que se esse tipo de comportamento não se transforma, se esse tipo de comportamento, esse ajuntamento, esses grupos, a criação cada vez maior de grupos reflexivos de masculinidades não muda, não se transforma em fato em uma prática, o que a gente vai ter é uma reparação social de homens para o sistema patriarcal. Ou seja, a gente sabe que o sistema patriarcal incide sobre os homens, o efeito disso, e a gente leu aqui uma parte que Mara também comenta, e não é inteligente supor que a masculinidade hegemônica, que o racismo, o machismo, o patriarcado, ele tem efeitos danosos somente sobre corpos ditos mulheres, ou como eu prefiro chamar, sobre os não-homens cis. Não é achar que ele tem efeito só sobre esse, ele também tem efeitos danosos sobre homens cis, com o diferencial de que esse efeito danoso vem acompanhado de outros privilégios e vantagens que os outros grupos não necessariamente ou raramente ou de modo algum vão poder usufruir. Então, se você pega estes homens que estão sendo danados pelo sistema, que estão sofrendo o que o sistema está falando, que estão tendo impactos na sua saúde mental, na sua saúde física, na sua condição de interação social e de comportamento e afetando outras pessoas também, fica um tanto quanto nítido de que
Evitar isso é importante. Evitar essas questões também é importante. E o espaço de reflexão de masculinidades, ele pode se servir disso. Ele pode buscar por esses lugares, entre muitas aspas ou algumas só, esse lugar terapêutico. Esse lugar de realmente letramento, aprendizado, contato maior com a sua subjetividade desmasculinizada hegemonicamente. Porém, se acontece somente nesse lugar e nesse objetivo e com esse propósito, o que isso está fazendo é pegando esses homens que foram danificados, que foram afetados por esse sistema patriarcal que a gente conhece muito bem, e vai pegar eles, fazer uma reforminha neles, regenerá-los e devolver para o sistema. Então está fazendo uma reposição. Tira e repõe homens que estão sabendo lidar mais entre si, não necessariamente entre a sociedade. E é isso que estão procurando? A minha pergunta é essa. Esses grupos de ressignificação, reflexão e etc. estão procurando essa briga contra o patriarcado? Ou vocês querem se regenerar e se reparar para que socialmente retornem? Essas são algumas reflexões, tem muitas outras coisas possíveis da gente pensar a respeito, sobre a própria masculinidade em si. Novamente, recomendo esse livro da Mara Viveiros Vigoya, As Cores da Masculinidade, Experiências Internacionais e Práticas de Poder na Nossa América. É um livro que eu fui ler já depois de ter me assumido, identificado enquanto pessoa não binária, mas que teria sido um livro muito importante também de ter lido em qualquer momento, mesmo na época em que eu me suponha um homem cis. Mas para qualquer pessoa esse livro é importante. Está sendo escrito por uma mulher negra, colombiana, antropóloga, que traz um diálogo com várias outras pessoas. Recomendo essa leitura. Se você entrar lá no meu link do Instagram, tem lá livro escrito por pessoas negras, vai ter o livro da Mara, e acho que vale a pena essa leitura sim. Eu vou deixar um link aqui embaixo também para vocês poderem acessar o livro em PDF. E é isso, gente. Espero que reflitam a respeito e repensem de fato essa masculinidade. Não existem só homens cis masculinos. Existem homens trans, pessoas não binárias, transmasculinas. Existem masculinidades sem mulheres. Vai ter uma parte do livro só sobre essa questão. Masculinidade sem homens, quer dizer, não sem mulheres, né? Sem homens. E tá lá conversando sobre isso, sobre a importância de pensar a masculinidade para além disso. E é uma maneira da gente questionar nossos papéis de gênero. Um modo de questionar o desejo para além do desejo cisgênero, e além do masculino, e além disso tudo. Então deixo aqui esses questionamentos, essas reflexões para a gente pensar a respeito, tá bem? Você já parou para pensar sobre isso? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?